E saiu a confirmação do dia e da hora do jogo do João Fonseca no round 3 do Masters 1000 de Monte Carlo, onde ele vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini, atual número 90 do mundo. O João vai enfrentar o italiano amanhã, 6 horas da manhã, e é bom você ficar de olho porque é um jogo que não tem possibilidades de atraso, porque é o primeiro jogo da quadra secundária do clube de Monte Carlo. O João vai enfrentar o italiano, que é um jogador que de fato construiu uma história muito legal, muito bonita no tênis. Já chegou a ser número 6 do mundo em 2022, foi finalista de Wimbledon, não tenho certeza, mas acredito que em 2021. E é um tenista que tem, de fato, torneios ATP, é um tenista que, de fato, tem uma trajetória muito legal e que não dá para ser ignorada. O que me motivou mais a gravar esse vídeo para falar sobre o jogo é justamente para eu tentar trazer uma ótica diferente daquilo que eu estou vendo. E não é que eu discorde das pessoas que estão fazendo análises nem nada do tipo. Até porque eu sempre deixo muito claro para vocês aqui no canal que eu sou muito mais um canal para falar com vocês como um amante do tênis do que um analista propriamente dito. Eu dou minhas opiniões de acordo com o que eu assisto e daquilo que eu percebo como tênis. Para análises mais técnicas, eu recomendo sempre o canal Forehand Brasil ou principalmente o canal do Alenzão, e ainda tem o Guto do Fonsecaísmo no Twitter, que é um cara sensacional para falar de estatísticas, de técnicas de tênis e tudo mais, com muito mais propriedade do que eu. O ponto que eu quero levantar é que o Berrettini, apesar de toda a história que ele construiu e do jogador que ele sempre foi, é um jogador que claramente vem vivendo uma decadência em todos os aspectos do seu jogo, eu diria. Ele não vive uma decadência no aspecto técnico, mas em todos os outros aspectos é um jogador que está em queda livre, digamos assim. O cara já foi número 6 do mundo, atualmente é número 90, vem perdendo com uma frequência muito grande, perdeu na estreia de Indian Wells, perdeu agora em Marrakech, perdeu para o Buzzi, que ganhou do João no Rio Open. Enfim, está numa sequência muito complicada no geral. Nesse torneio, muito por conta de contextos relacionados aos adversários, ele vem mandando bem. O primeiro jogo, Bautista Auguste, acabou abandonando o jogo quando estava 4-0. Acredito que ele já estava sofrendo com uma lesão antes do jogo se iniciar e muito por conta disso abandonou o jogo. O Berrettini ficou com a vitória. E em segundo lugar, após isso, ele venceu o Medvedev, que é um jogador que já tem um histórico muito complicado com aspectos emocionais, mentais. E um fator unido a isso é que o Medvedev odeia saibro. Ele já falou que não gostaria que existissem campeonatos em saibro. A gira de saibro é uma coisa que ele praticamente é alérgico, apesar de ter um título. Então são coisas que acabam condicionando o Berrettini a chegar na fase que ele está agora. Se você abrir o histórico de jogos dele durante todo esse ano, você vai ver que é um tenista que acabou passando dificuldade em praticamente todos os torneios que ele disputou, não conseguiu ser competitivo, conviveu com muitas lesões recentemente. Fisicamente é um cara que está infelizmente descendo a ladeira. Eu sempre gostei muito de assistir ele. Ele tem um saque sensacional, um forehand que é extremamente pesado. E um jogo que de fato é bonito, que acaba enchendo nossos olhos, mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer que é um cara que de fato está distante de viver o seu auge, está distante de viver um momento que possa ser contender a algum tipo de campanha grande em um campeonato da proporção que é o Masters 1000 de Monte Carlo. Por que eu falo isso? Porque a gente às vezes tem um costume, digamos assim, de supervalorizar os adversários para poder se confortar caso ocorra alguma derrota. E eu não consigo enxergar as coisas dessa forma. É o que eu falei em outra rede social mais cedo e é o que eu repito aqui nesse momento agora. É claro que a gente está falando sobre tênis e o tênis é um dos esportes que mais permitem upsets no mundo, principalmente pelo aspecto de ser um esporte individual. Simplesmente o João tem a possibilidade de entrar em quadra amanhã e não está num bom dia, de estar passando por algum aspecto particular que não lhe permita focar 100% no jogo. E é claro que o Berrettini, que é um jogador qualificado, ele pode encontrar uma brecha dessa e simplesmente ver uma janela de oportunidades para vencer. Mas o fato é que o João, apesar de estar jogando uma terceira rodada agora diante do Berrettini, eu diria que é um jogo muito mais tranquilo amanhã do que o que foi hoje diante do Rinderknech. Eu não estou dizendo com isso que o Berrettini é menos jogador que o Rinderknech. Eu estou dizendo que no momento o Rinderknech tem muito mais
solidez no jogo, muito mais regularidade para poder desempenhar bem, para sacar bem, para devolver bem, para bater direita, para bater esquerda, para ter tática e fôlego para poder durar em um jogo, em uma quadra tão pesada como é a de Monte Carlo, em comparação ao Berrettini, que é um cara que tem muitas fragilidades, tanto do backhand, e é uma coisa que foi se acentuando com o decorrer do tempo, com essa queda de desempenho dele. Fisicamente também, a gente sabe que os pontos em Monte Carlo, pela quadra ser pesada, por ser jogado no nível do mar, os pontos acabam durando muito, e isso acaba exigindo muito mais resistência física dos atletas. Então, por todos esses fatores, eu acho que tudo está desenhado para que o João consiga passar de fase e bater ele. Não estou com isso, não interprete o que eu estou dizendo como se eu já estivesse no oba-oba, dizendo que o João já ganhou, de forma alguma. O João vai precisar, com certeza, jogar com seus 200%, vai precisar dar tudo que ele tem de melhor, mas dentro da normalidade, daquilo que o João tem para apresentar e daquilo que o Berrettini vem apresentando num recorte, de certa forma, até longo dos últimos meses, certamente o João é favorito, principalmente se ele adotar a estratégia correta. Como eu falei anteriormente, o Berrettini tem um forehand extremamente letal. O caminho para que o João vença, o número 1, é ele estar com uma devolução extremamente boa. O Berrettini tem saques muito bons, seja o saque flat, o saque chapado, seja saque kick, seja saque slice. Todos os tipos de saque dele são extremamente eficientes. A devolução do João vai ter que estar muito boa para poder colocar a bola em jogo. O João também precisa melhorar, não digo que o João precisa estar com saque 200%, mas o João precisa melhorar o nível de saque daquilo que ele apresentou hoje diante do Rinderknech, e principalmente o João precisa jogar no backhand dele, construir pontos para que ele acabe jogando com o golpe dele, que é muito menos favorável, que é o natural de se fazer quando um tenista adversário tem uma fragilidade tão clara como é o caso dele. Então, acredito que a gente pode ver o João passando de fase. Não estou dizendo que a gente já ganhou, porque depois eu posso ser cobrado por isso de forma alguma, mas eu acho que o João tem um jogo, de certa forma, acessível amanhã. E mais uma vez eu quero lembrar você, para você não se atrasar. O jogo amanhã é 6 da manhã. Então fique de olho aí, porque eu espero que a gente possa acompanhar uma vitória. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e um comentário, porque para mim sempre é muito importante. Um abração e tchau, tchau.